noite. O Alerta Itapevi promove agora, pela primeira vez, um debate entre os candidatos à Prefeitura de Itapevi. Outras páginas compõem também esse cenário, são elas Carapicuíba TV, Jornal Digital da Região Oeste e podcast Fê Show. Todas as páginas juntas têm um alcance de pelo menos 9 milhões nas plataformas Facebook e Instagram. Em nome do Alerta Itapevi, eu quero agradecer os patrocinadores, Cobertura Gastro Bar, Sala 22, produtora audiovisual, e quero agradecer também a presença aqui dos jornalistas presentes, e também quero agradecer aqui a presença da candidata Camila Godoy, do PSB. Infelizmente, a assessoria do candidato Teco retornou ao nosso contato e enviou uma nota, que eu vou ler para vocês agora. Abre aspas. Agradecemos imensamente o convite para o debate eleitoral das eleições municipais de Itapevi. No entanto, gostaríamos de informar que o candidato Teco, do Podemos, já tem um compromisso de campanha previamente agendado para a data e horário mencionados. Sendo assim, não irá participar. Este print será disponibilizado nas páginas parceiras para a veracidade de que todos os candidatos foram convidados com brevidade, com antecedência. Devido à ausência do candidato e em respeito à nossa audiência e aos eleitores que querem saber sobre as propostas para o futuro da cidade, faremos este programa, então, em forma de sabatina, no qual a participação do internauta será muito importante, porque você poderá enviar perguntas que serão aqui questionadas pelos jornalistas à candidata. Poderão ser escolhidas 4 perguntas com os temas saúde, educação, mobilidade pública e causa animal. De acordo com o sorteio prévio, o primeiro bloco, a candidata terá 3 minutos para se apresentar. Boa noite, candidata. Pode se apresentar, por favor. Boa noite. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Quero agradecer também todos os jornalistas e todas as páginas que estão envolvidas nesse importante debate, levando a informação para a nossa população de Itapevi. Eu sou a Camila Godoy, professora, filha desta terra, criada aqui na cidade de Itapevi, quase 40 anos de idade, casada, esposa, mãe da Melissa. Ao longo desses anos, tenho trabalhado muito pela educação da nossa cidade. São 21 anos de trabalho pela educação, professora, formada em letras, pedagogia, também especialista em gestão educacional e mestre em educação. Tenho trabalhado muito por uma educação de qualidade. Sou vereadora pelo 3º mandato consecutivo na cidade de Itapevi. Ao longo desses anos, fiz projetos importantes como trazer a Delegacia da Mulher para Itapevi, o Centro de Referência da Saúde da Mulher. Também sou autora do requerimento do projeto da Escola de Tempo Integral na nossa Itapevi. Também trouxe recursos importantes para equipamentos na área da saúde, o botão antipânico para as mulheres vítimas de violência no COI da nossa cidade, também para que as mulheres tivessem essa segurança, entre outros inúmeros projetos. Também sou primeira suplente como deputada estadual. Ao todo foram quase 50 mil votos. Então, eu quero agradecer desde já a confiança da nossa população no nosso trabalho. Trabalhei ao longo desses 7 anos ao lado do prefeito Igor Soares. Desenvolvemos diversos projetos juntos e tenho muita alegria de dizer que sou filha dessa terra e que trabalharei pela continuidade do desenvolvimento da nossa Itapevi, com novos projetos e um plano de governo que foi realizado de forma participativa, com técnicos e também com a participação popular do cidadão itapeviense. Um projeto sério, um plano de governo efetivo, que além de dar continuidade, ele vai resolver os problemas da população. Fico muito chateada
em saber que o outro candidato, o Teco, não veio para o debate. Isso mostra o despreparo dele e o desrespeito com você, com a população itapeviense. Se ele não tem a capacidade de vir aqui trazer os próprios propostas, ele não tem capacidade para governar o município. Isso mostra despreparo e isso mostra que ele deve estar querendo esconder alguma coisa. Por que ele não está aqui para responder as perguntas? Seu tempo. Bom, devido à ausência do candidato Teco, nós tivemos que, então, fazer um remanejamento do cronograma. Então, agora, os jornalistas farão uma pergunta com até 1 minuto e depois terá a resposta, então, da candidata Camila, 2 minutos. A primeira a fazer pergunta é a jornalista Aline Barros, do Jornal Digital da Região Oeste, sobre o tema, com o tema de saúde. Vem para cá, Aline. Boa noite, vem para cá, por favor. Boa noite a todos. Primeiro você, internauta. Sou a Aline Barros, do Jornal Digital. Hoje, como todos sabem, estamos aqui no debate, que na verdade vai virar uma sabatina, né? Então, a minha primeira pergunta, claro, lógico, é para a candidata Camila Godoy. Boa noite, Camila. Camila, o tema da minha pergunta é saúde. Por que as outras cidades, como Osasco e Barueri, têm um hospital municipal e hoje Itapevi não tem? Foi gasto milhões para fazer um cemitério vertical. Então, os poderes se preocupam mais com os mortos do que com a saúde da população? Olha, Aline, obrigada pela pergunta. A saúde é uma prioridade do meu plano de governo. Inclusive, eu estou preparada para essa sabatina, para o debate, pois eu estou preparada para governar a nossa cidade. Em relação à saúde, eu respeito e eu acho muito importante essa dignidade para que as pessoas possam enterrar os seus entes queridos com um serviço de qualidade, com dignidade. Inclusive, nós temos um cemitério antigo aqui na cidade de Itapevi que está totalmente abandonado, mostrando desrespeito, inclusive, com as pessoas que foram enterradas lá. Você vai lá, o mato tomou conta do cemitério, é muita sujeira e o lugar está totalmente abandonado. Infelizmente, até ali o cadáver mesmo de pessoas, de entes queridos, caíram ali em terrenos vizinhos, mostrando o total desrespeito com a população e com esses entes queridos. Nós vamos reformar esse cemitério antigo para que ele seja ali um lugar, um memorial, para que as pessoas possam visitar os túmulos, né? Inclusive tem famílias antigas na cidade que têm túmulos ali e que, né, enterram ainda entes queridos naquele local. Em relação à saúde, a saúde precisa ser prioridade, inclusive para que as pessoas não vão ali sejam destinadas para o Memorial Park até com antecedência. Porque do jeito que a saúde está na UTI, infelizmente tem pessoas que estão morrendo por falta de atendimento. Hoje não tem medicação, e eu digo medicação básica, medicação para controle de pressão, medicação de pirona, AS infantil. As pessoas não conseguem marcar uma consulta, as pessoas têm que sair 5 horas da manhã para ir para marcar uma consulta. Hoje a gente tem dificuldade, inclusive, para a realização de exames e consultas, e nós vamos ter farmácia 24 horas, o poupa-tempo da saúde com especialistas, nós teremos lá também Candidato, seu tempo. Exames como de sangue, urina, fezes sendo realizados no mesmo dia. Bom, conforme o cronograma aqui, eu farei a segunda pergunta, então, representando o Carapicuíba TV, a respeito, candidato, da segurança pública. Nós sabemos que aqui, em média, um guarda civil municipal, ele ganha em média R$3.000, né? Hoje até conversamos com alguns, né? E, em média, tem 204 agentes hoje, né? Tem até uma quantidade que precisa ainda aumentar pelo tamanho de Itapevi. Mas o que muitos questionam é a questão do plano de carreira, né? Dentro do seu plano de governo, também no plano de governo do seu oponente, tem muita questão de tecnologia, aumento de efetivo e várias outras ações. Mas o que mais os agentes reclamam é sobre a valorização deles.
O que a candidata tem a propor nesse sentido para os GCMs? A segurança é um tema extremamente importante. No nosso plano de governo tem a previsão do patrulhamento nos bairros da nossa cidade que precisam dessa efetividade. Nós vamos contratar mais guardas municipais, porque hoje nós temos viaturas paradas, inclusive, lá na Secretaria de Segurança por falta de guardas municipais, o efetivo é muito baixo. Nós vamos ter o ponto de ônibus inteligente para atender a população e trazer segurança nos pontos de ônibus para que as pessoas não corram o risco de ser assaltadas ao ir trabalhar. Nós vamos ter o botão antipânico nesses pontos de ônibus com monitoramento para que as mulheres e as pessoas que se sentirem vulneráveis possam apertar e ter ali no totem o guarda municipal. E nós vamos valorizar os GCMs, os nossos valorosos guardas municipais. Eles com certeza terão valorização salarial, um plano de carreira que realmente aconteça e seja efetivo, a mudança de classe que eles tanto esperam e também a aposentadoria especial. Nós vamos trabalhar para que o GCM seja valorizado, para que tenhamos guardas o suficiente para atender a nossa população e um patrulhamento também nos bairros. O nosso objetivo é atender bem a população. E nós vamos, com certeza, valorizar esses GCMs para que eles trabalhem com muita garra e determinação, como eles já têm feito, para atender o nosso povo que tanto precisa. E nós temos um índice muito grande de assaltos hoje na nossa cidade e nós vamos diminuir, com certeza, esses índices. Inclusive, vamos fazer uma muralha virtual para que todo veículo que entrar na cidade, ele seja monitorado e que aconteça realmente um trabalho efetivo de segurança no nosso município. Agora quem fará a pergunta vai ser a Fernanda Coimbra, do podcast Fechou. Vem para cá, Fernanda. Vai fazer perguntas sobre cultura. Pode vir para cá. Olá, boa noite. Meu nome é Fernanda, da página @podcastfechou. E, candidata, a gente vai fazer uma perguntinha sobre cultura. O atual prefeito, ele fez a inauguração de um teatro. Mas a gente teve a causa artística, né, os artistas entraram em contato muitas vezes falando sobre a dificuldade de utilizar o teatro da cidade que foi inaugurado. Então, a senhora tem conhecimento disso? Como planeja desburocratizar o processo e alavancar a cultura na cidade? A cultura de Itapevi tem um trabalho lindo. Nós temos vários artistas locais da dança, do teatro, da música, que realizam um excelente trabalho no município. Nós vamos valorizar os artistas locais. Hoje tem um teatro na nossa cidade que foi construído com dinheiro público, com o seu dinheiro. E hoje, infelizmente, é cobrada uma taxa de R$ 1.500 para que o artista possa se apresentar. Muitos desses artistas estão começando agora, acabaram de fazer um curso de teatro, um curso de dança e têm o desejo de se apresentar. E eles têm que pagar essa taxa alta de R$ 1.500. Além de ter hoje uma burocratização e até o impedimento das instituições religiosas para usar o local. Também as escolas públicas não podem utilizar o local e nem realizar suas formaturas. Então, a gente tem um decreto totalmente engessado, burocrático, e ainda é cobrado o valor para usar o teatro que foi construído com dinheiro público. Então, nós vamos valorizar os artistas locais, inclusive, nós vamos levar a arte, a cultura para os bairros da nossa cidade, para as escolas municipais. Nós vamos valorizar esses artistas locais nos eventos e shows que acontecerão em Itapevi. Camila, o que mais? Nós vamos ter esses artistas e conchas acústicas nos bairros para que eles possam se apresentar para a comunidade, inclusive no nosso parque municipal. A nossa proposta é que seja construída uma concha acústica para que nos finais de semana esses artistas possam se apresentar e também que as nossas crianças possam ter aula de balé, que elas possam ter aula de ginástica olímpica, as aulas de circo, nas escolas municipais, levar a cultura para os bairros. Muitos artistas não têm condição financeira de vir realizar no centro, mas com a tarifa zero nós também vamos resolver esse problema, porque as pessoas não pagarão mais o transporte público municipal para chegar até o espaço da cultura.
Obrigado, candidata. Agora quem vai fazer a pergunta é a Francis, do Alerta Itapevi. Vem para cá, Francis. Boa noite, pessoal. Eu sou Francis, do Alerta Itapevi. E eu vou fazer uma pergunta sobre educação. Segurar? Boa noite, pessoal. Sou Francis, do Alerta Itapevi. E eu vou fazer uma pergunta sobre educação. Mesmo após a construção das escolas do futuro, a nota do IDEB, no ano de 2023, não ultrapassou a nota 5, que seria uma média mínima. Qual o seu projeto para melhorar esse número? O projeto das escolas do futuro é uma iniciativa do meu mandato como vereadora. Eu fiz um requerimento apresentando o projeto ao prefeito Igor Soares. As escolas têm uma estrutura muito boa e principalmente uma estrutura física. Nós vamos levar qualidade para a educação além das estruturas físicas. Nós vamos trabalhar para que as nossas crianças tenham qualidade no ensino. Nós vamos instalar lousas digitais, nós vamos ter também os tablets para os alunos, para que inclusive eles possam levar para casa para fazer suas atividades. Nós vamos investir nos profissionais da educação. O professor será valorizado. E também nós vamos investir em formação continuada, na capacitação desses profissionais. Nós vamos trabalhar, inclusive, para que as outras unidades escolares tenham essa qualidade na educação, porque hoje se fala somente nas escolas do futuro, mas nós não podemos esquecer que nós temos 60 unidades escolares que têm que ter um ensino de qualidade no nosso município. Então nós vamos valorizar esses profissionais e vamos ter uma educação de qualidade, com material didático que atenda às reais necessidades dos nossos alunos, a valorização profissional, e nós vamos investir inclusive em creches. Nós vamos ter a creche do futuro, 0 a 5 anos, também período integral. Os nossos alunos, eles serão assistidos com a creche. Logo que entrarmos, teremos também a Bolsa Creche, para que a mãe que não foi atendida até construirmos essas novas unidades não fique desamparada. Nós teremos a Escola do Futuro nos bairros que ainda não tem. Nós vamos ampliar esse projeto e levar para os bairros que ainda não tem, para que todas as pessoas possam ter a oportunidade de matricular seus filhos na Escola do Futuro. Durante o dia nós vamos atender as crianças e à noite nós vamos atender os adultos com a faculdade nas escolas do futuro, para que mais pessoas da nossa cidade possam ter a oportunidade de cursar o nível superior. A educação será uma prioridade. Como professora, eu sei fazer educação. Obrigado, candidata. Agora a gente vai escolher 4 perguntas dos internautas aí, então os jornalistas já estão olhando aqui. Faço sua pergunta segundo aqueles temas, vou repetir aqui. Eu já vou fazer a minha primeira, mas eu vou já alertar vocês aí, ó. Agora é hora de vocês fazerem perguntas com os temas de saúde, educação, mobilidade pública e causa animal. Eu já escolhi um aqui sobre saúde, né? Tem uma pergunta muito interessante do Miguel. Eu quero fazer aqui para a candidata. Candidata, a saúde pública é um problema não só de Itapevi, mas um problema que assola todo o Brasil. Itapevi tem um hospital que a gente chama Hospital Geral, mas não é municipal. É possível ter um hospital municipal em Itapevi? Nós vamos trabalhar efetivamente pela saúde do nosso município. Como eu falei, nós vamos ter a farmácia 24 horas, nós vamos construir o poupa-tempo da saúde. Camila, como vai funcionar esse projeto? Esse projeto tem aproximadamente 120 especialistas médicos e nós vamos ter exames como exame de sangue, urina, fezes, eletro, ecocardiograma, exames laboratoriais feitos no mesmo dia. A pessoa não precisa agendar, tá de jejum, já pode fazer o exame de sangue. Atualmente, nós vamos ter aqui na cidade vizinha, na cidade de Barueri, um grande hospital regional em Barueri. Eu acredito que nós vamos desafogar muito o HGI da nossa cidade com a inauguração desse hospital. Nós vamos também ter vagas nesse hospital regional. E se ainda assim não resolver o problema das internações na nossa cidade, nós vamos sim construir o hospital municipal que tanto ajudará a nossa população. Eu gostaria, inclusive, que o candidato Teco estivesse aqui
para eu perguntar para ele se ele acha justo as nossas crianças serem atendidas na tenda que ele colocou no município quando o pronto-socorro infantil caiu com o teto na perna, inclusive das crianças que estavam sendo atendidas, na perna de uma senhora que teve sua perna amputada. Essa tenda, que era para ter sido provisória, já está lá por 2 anos, com um contrato de quase 2 milhões ao ano. O valor que foi gasto ao longo desse tempo que está lá, já daria para ter construído um pronto-socorro infantil. Eu queria perguntar para ele se ele gostaria que a filha dele fosse atendida nessa tenda, uma tenda que está numa situação insalubre, as crianças estão passando calor nos dias quentes, nos dias frios, essa tenda, ela pinga, ela molha as crianças e os profissionais que atendem lá. Os profissionais estão atendendo numa situação insalubre. Inclusive, os pediatras pegaram pneumonia no último inverno. Os profissionais da nossa saúde, os nossos servidores não merecem isso. As nossas crianças não merecem ser tratadas dessa forma. E nós vamos trabalhar para que as nossas crianças tenham dignidade e sejam atendidas com respeito. É isso aí. Agora a Aline vai fazer uma pergunta dos internautas. Já escolheu, Aline? Já escolhi. Tem muita pergunta ou tem pouca? Tem, gente, eu quero agradecer vocês. Quero que vocês compartilhem aí, não deixem de compartilhar. Converse aqui com a gente, que a gente está o tempo todo olhando todos os jornalistas, E tá? agora é hora de tirar dúvida, né? E agora é hora de vocês tirarem a dúvida. pergunta. Fazem a pergunta que a candidata está aqui. Agora não é mais um debate, é uma sabatina. Tem mais 2 perguntas ainda, ó. Então aproveite, bora né? lá, gente. Vamos lá. Faz lá. Eu já escolhi uma pergunta. O tema é causa animal/pet, da Rafaela Caetano. Obrigada, Rafaela. Vamos lá. Acreditamos que hoje essa é uma pauta louvável e que muitos candidatos no país abraçaram suas propostas. Sabemos que em fevereiro foi lançada uma obra destinada para a criação de um hospital veterinário na cidade de Itapevi. Qual é a verba e a participação ativa do Poder Executivo hoje e se isso é realmente um plano de governo para você e para o candidato, que no caso não está aqui, o Teco, ou é mais uma obra eleitoreira? Muito obrigado, Rafaela. Muito boa pergunta. Olha, a causa animal é um compromisso do nosso plano de governo. Inclusive, eu gostaria de apresentá-lo aqui a vocês. Nós fizemos questão de imprimir esse plano de governo e entregar para cada cidadão, para cada munícipe de Itapevi, para que ele guarde esse plano de governo e possa, inclusive, me cobrar. Porque eu vou executar cada projeto, cada ação, cada proposta que está aqui. E não é promessa, é compromisso com você, cidadão. Infelizmente, né? O candidato Teco, ele promete e ele não cumpre. Inclusive, fugiu do debate, fugiu aqui das perguntas da população. Ele realmente prometeu, fez um vídeo aí que teria o hospital veterinário que não saiu do papel. Inclusive, o lugar lá está abandonado e não foi feita essa obra que foi prometida. Mas nós não, nós temos compromisso. Inclusive, o meu vice-prefeito, o Gordo Cardoso, ele é um protetor animal. Ele é apaixonado pela causa e eu tenho esse compromisso com ele, com os protetores animais e com toda a população. Nós vamos ter o hospital veterinário, nós vamos ter o atendimento para os animaizinhos, para os nossos pets, para que você possa ter um atendimento digno para o seu pet, que infelizmente muitas pessoas não têm condição financeira de pagar um veterinário, por causa do elevado valor dessas consultas e tratamentos. Mas nós vamos ter esse atendimento e logo que entrarmos já vamos iniciar aí com parcerias para que as pessoas não fiquem sem o atendimento até a construção desse espaço que nós vamos com certeza agilizar e fazer acontecer, porque a gente tem compromisso com a causa pet, com os animaizinhos e com você que está nos assistindo, porque aqui tem palavra. Agora a gente vai fazer perguntas no anseio livre. Os jornalistas vão escolher agora uma pergunta para fazer. Mas antes disso, eu quero pedir para você compartilhar aí essa live e fazer a sua pergunta, porque depois eu tenho certeza que a equipe da candidata vai poder estar respondendo aí. O vídeo, afinal de contas, vai ficar gravado, a live. E agora eu vou chamar a Francis para fazer uma pergunta. Pode ser, Francis? Pode. Vem para cá, então. Eu vou fazer mais uma pergunta sobre educação.
A diversidade de experiência, habilidades, contextos e capacidades entre estudantes é uma realidade que deve ser respeitada através de práticas educacionais inclusivas. Qual o seu projeto para melhorar a inclusão de crianças autistas ou com algum tipo de deficiência no seu mandato? A Secretaria da Pessoa com Deficiência e suas famílias é um compromisso do nosso plano de governo. Hoje, a pessoa com deficiência em Itapevi, ela, infelizmente, ela não tem vez e não tem voz. Hoje, essas pessoas são invisíveis. Elas não têm sequer nenhum tratamento, elas não têm um acompanhamento. Hoje nós temos apenas o CAPS Infantil Ciranda e o CAPS Adulto, que, infelizmente, tem uma fila de espera gigantesca. As pessoas não conseguem um atendimento. Inclusive, o candidato Teco prometeu para as mães de autistas, para as mães que têm crianças, né, do transtorno do espectro autista, que teriam um centro TEA. E não aconteceu. O local está lá, abandonado, foi anunciado inclusive no aniversário da cidade e não foi realizado. Mais uma vez, ele promete e não cumpre, não tem compromisso. Não veio para o debate, fujão, né? Covarde. Porque é uma covardia deixar essas pessoas sem resposta. Pois eu tô aqui para falar para vocês que nós vamos ter a Secretaria da Pessoa com Deficiência e suas famílias. Nós vamos ter o Centro de Referência TEA para atender as pessoas autistas da nossa cidade. Nós vamos ter as oficinas, nós vamos ter ecoterapia na nossa cidade, vamos implantar esse projeto aqui. Nós vamos ter o Centro-Dia para que eles possam passar o dia fazendo oficinas. Nós vamos também ter uma sala inclusiva nas nossas escolas municipais, uma sala lúdica, sensorial, para a criança que estiver desorganizada possa estar nesse ambiente silencioso, possa se acalmar. E nós vamos ter também um balcão de emprego para a empregabilidade da pessoa com deficiência. Pois hoje nós, infelizmente, não temos um atendimento digno para essas crianças e adultos que têm deficiência. Inclusive, tínhamos um projeto para desporto que foi descontinuado, mas nós vamos retomar esse projeto para que eles possam fazer o esporte. É o nosso compromisso com a inclusão do nosso município. Obrigado, candidata. Vem para cá, Fernanda. Faz mais uma pergunta aqui sobre transporte público, não é isso? Isso mesmo. Boa noite, pessoal, mais uma vez. Candidata, uma das principais pautas do seu plano de governo é referente à mobilidade pública, né? E a gente gostaria de saber, referente à tarifa zero e à Zona Azul, que, em primeiro lugar, gostaria de saber, caso a senhora seja eleita, como será a implantação da tarifa zero? Né? Como que vai ser custeado essa questão, uma vez que o gestor atual do município fala que não tem orçamento para essa pauta? E a outra é como vai sanar as reclamações e os valores cobrados do atual regime adotado para a Zona Azul. A tarifa zero e a mobilidade urbana é um compromisso do meu plano de governo, é um compromisso do meu mandato. Nós teremos a tarifa zero em Itapevi, a passagem gratuita nos ônibus municipais. Nós faremos nos moldes que foi feito em Vargem Grande Paulista. Nós teremos uma parceria público-privada. Hoje, o empresário, ele gasta o Vale Transporte. Com a tarifa zero, ele economizará esse valor e nos ajudará a subsidiar o transporte público municipal com a metade. Ele vai economizar, vai passar a contratar as pessoas da cidade, os munícipes de Itapevi. Então, nós teremos a geração de emprego na nossa cidade, além das pessoas terem a oportunidade de se locomover, de poder acessar a saúde dos bairros distantes, vão poder vir para o centro, as pessoas vão poder se locomover, ir até a ETEC para estudar, as pessoas vão ter o direito a ter a passagem gratuita. Em relação à Zona Azul, nós vamos acabar com essa taxa aí de R$30. Isso é um absurdo. O munícipe pagar R$30 para estacionar o seu carro na rua. E mais, ainda ter vagas na frente das unidades de saúde. Isso é uma responsabilidade do candidato Teco. Eu queria que ele estivesse aqui, que eu gostaria de fazer essa pergunta para ele. Se não dói ver pessoas que estão ali para socorrer um paciente, tem que se preocupar ainda em comprar ticket da Zona Azul. E se não comprar, é taxado em R$30. Se não pagar os R$30, é multado e ainda tem pontos na habilitação.
Nós vamos revisar isso e com certeza vai ser uma prioridade para a gente, porque é um absurdo ver as pessoas pagando esse R$30. A tarifa zero vai ajudar muita gente, além de diminuir o trânsito da nossa cidade. As pessoas vão se locomover através desse grande projeto, vão deixar o carro em casa, vai diminuir o trânsito, a poluição que tem afetado o nosso planeta e vai ajudar muito a nossa população. Obrigado. Vargem Grande já tem há 5 anos e Itapevi vai ter também. Obrigado, candidato. Eu vou fazer uma pergunta agora, simples e básica, a respeito do gestor atual. Ele termina o mandato aí com um alto índice de aprovação. Porém, a gente sabe que no histórico eleitoral não se transfere votos. O que fazer para vencer isso e qual seria o seu primeiro ato assumindo a cadeira como prefeito da cidade? Olha, o prefeito Igor Soares foi um grande gestor. Eu trabalhei ao lado dele ao longo desses 7 anos, reconheço que a nossa cidade avançou em inúmeros pontos. É claro que tem alguns pontos que a gente precisa sim melhorar, como a saúde, as vagas de creche, a tarifa zero, que vai ajudar tantas pessoas, entre inúmeros projetos que estão aqui no nosso plano de governo. Mas nós temos que saber separar as coisas. O prefeito é o prefeito e o candidato Teco é outra pessoa. Ele está aí há 20 anos entre vereador, presidente da Câmara e vice-prefeito. E nada fez, não teve projeto para nossa Itapevi. Inclusive, o prefeito Igor Soares não teve aí uma pessoa de um histórico bom. Pelo contrário, o histórico ruim. A minha primeira ação na prefeitura vai ser o combate à corrupção. Nós vamos combater a corrupção com veemência e vamos fazer, inclusive, auditoria em alguns contratos. E eu não posso deixar de citar que o candidato Teco, eu gostaria que ele se explicasse para a população, eu gostaria muito que ele estivesse aqui, uma pena que ele fugiu do debate, eu gostaria que ele explicasse sobre o inquérito, sobre o processo, o inquérito que ele foi investigado por corrupção. Ah, mas o processo foi arquivado, o inquérito foi arquivado. Arquivado porque as testemunhas mudaram totalmente seus depoimentos. Eu queria que ele explicasse um pouco sobre isso, porque a corrupção ela não pode acontecer. Tendas como essa da saúde, que está custando aí quase 2 milhões por ano, não podem continuar. Inclusive, eu não posso deixar de falar também do contrato da merenda. Você sabia que o contrato da merenda passou de 28 milhões para 48 milhões para atender o mesmo número de crianças? E eu só tenho escutado reclamações das nossas crianças nas ruas, que a merenda não está acontecendo com qualidade. E eu gostaria de questionar o candidato Teco sobre esse contrato da merenda que ele colocou aí na prefeitura. Obrigado, candidato. Agora a Aline vai fazer mais uma pergunta aqui, Aline, por favor. Primeiro eu quero agradecer aí os internautas que estão bombando, viu, Camila? Tá desligado. Não tá não? Tá ligado, gente. Só pra cima. Vamos agradecer os internautas, né? A live tá bombando, já tá quase batendo 1.500 pessoas. 1.400 pessoas, bateu agora. Obrigada, Fran. Bom, resumindo, somos 9 milhões por todas as páginas, tá? Então, a audiência aqui tá bacana. Obrigada, gente. Vamos lá. A próxima pergunta é sobre esporte e lazer. Candidata, no esporte, nos últimos anos, foram entregues mais de 15 areninhas. Com essas entregas, você acha que o esporte avançou? Porque, apesar das entregas, teve mobilidades que foram extintas, como o paradesporto. Você tem a intenção de retomar essa mobilidade? E quais são as outras modalidades que você pensa em incluir dentro da grade de esporte? Nós vamos investir muito no esporte. O esporte é saúde. Nós vamos ter trabalho com várias modalidades, o futebol, o handball, o basquete. Nós vamos trabalhar, inclusive, as lutas, né, de defesa pessoal, como o jiu-jitsu, o karatê, o judô. Nós vamos, inclusive, levar o esporte para as escolas, porque o país que investe em esporte, com certeza, está aí num desenvolvimento bem avançado. Nós vamos ter outras modalidades, nós vamos trabalhar
para que o esporte e o atleta ele seja valorizado. Nós vamos investir, inclusive, nos times da nossa cidade. Hoje, os times da nossa cidade eles têm que pagar várias taxas para participar de campeonatos, inclusive com toda ali as suas roupas, né, para fazer a modalidade. Nós vamos investir nisso, nós vamos investir em uniforme para esses times, nós vamos investir também no Bolsa Atleta, valorizar esses atletas locais, e nas areninhas nós vamos colocar professores para trabalhar com as crianças, com os idosos. Hoje nós temos academias ao ar livre e idosos realizam atividades ali, mas infelizmente nós percebemos que alguns até têm algumas lesões. Por quê? Porque não tem uma orientação profissional. Então nós vamos levar essa orientação profissional para os bairros, nós vamos ter uma grade aí de aulas, né, de diversas modalidades nessas areninhas, nas nossas unidades escolares, nós vamos incentivar demais a prática esportiva. E o esporte, além de ser um lazer, o esporte é saúde, ajuda no desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento físico, e nós vamos trabalhar muito várias modalidades. E o Paradesporto vai retornar, é um projeto de minha autoria, e as pessoas com deficiência também terão a modalidade do Paradesporto para poder praticar muita atividade física na nossa Itapevi. A inclusão faz parte do nosso plano de governo e nós vamos governar para todos, sem deixar ninguém para trás. Obrigado, candidato. Antes da Fran vir fazer a pergunta, eu queria fazer uma pergunta ainda sobre essa questão da inclusão. Porque muito se fala de inclusão, virou moda, né? Agora está em alta, todo mundo fala de inclusão, muitos políticos se movimentaram acerca disso, mas nada tem sido entregue de fato, né, para a população que vive nesse estado, que precisa desse tipo de serviço. No seu programa de governo, candidata, o que dá para realizar de fato assim, já no primeiro ano? Nós vamos implantar a secretaria, como eu falei, da pessoa com deficiência, a ecoterapia, o centro de referência TEA. Nós vamos ter também o Centro Dia, o Paradesporto, como eu citei, e nós vamos realmente incluir esses adultos, essas crianças. Como eu falei, infelizmente, muitas dessas pessoas são invisíveis, não tem qualquer tipo de tratamento na nossa cidade. Eu sou procurada diariamente por diversas mães que, inclusive, têm questionado sobre a falta de medicação, do medicamento controlado pela pessoa com deficiência. Nós vamos ter, esses medicamentos não vão faltar, assim como o medicamento na nossa cidade, vamos ter farmácia 24 horas, inclusive eu já tenho o compromisso do governo federal e do governo do estado, já estive em Brasília, já estive inclusive com o secretário da pessoa com deficiência do estado de São Paulo, do governador Tarcísio, e eu vou trazer recursos para a gente desenvolver muitos projetos pela pessoa com deficiência. Eu fico triste, inclusive, de não ter projetos efetivos no nosso município, né? Nós estamos aí também no Setembro Amarelo, e a gente precisa trabalhar muito sobre a saúde mental, né? Infelizmente, tem crescido demais o número de pessoas, de suicídios no Brasil. E a gente tem que trabalhar esse tema, que é a saúde mental. Nós temos que trabalhar muito com projetos pela pessoa com deficiência e suas famílias, porque essas famílias também precisam ser assistidas com psicólogos. Inclusive, nós vamos ter psicólogos nas escolas, para que as crianças possam ter atendimento e também os nossos profissionais. Eu fico triste em saber que, inclusive, né, o candidato Teco, eu gostaria de conversar sobre isso com ele, ele já sentiu na pele, inclusive, isso, e nada foi feito por essas famílias. Muitas famílias não têm a condição que ele tem de pagar um psicólogo, uma terapia, né, de investir em saúde. A maioria das pessoas da nossa cidade não tem dinheiro para comprar a medicação e nem para fazer as terapias. E isso vai ser prioridade do nosso mandato, a saúde das pessoas com deficiência e suas famílias, além de todo um programa que nós vamos desenvolver. Obrigado, candidato. Fran, faz mais uma pergunta, por favor. Eu vou fazer uma pergunta aqui dos seguidores aqui da live. O Ricardo André, ele está... candidata, quais são as melhorias gerais para os funcionários municipais e a reforma do plano de carreira da Guarda Civil Municipal? Nós vamos investir muito no nosso servidor público, para que a nossa população tenha um atendimento de qualidade. Hoje, muitos funcionários estão trabalhando em situações
insalubres, sem estrutura, e nós vamos valorizar o nosso profissional, com valorização salarial, com capacitação, com estrutura para esse profissional trabalhar. Hoje, os funcionários da saúde, por exemplo, está faltando até a luva descartável, agulha, EPI. Nós vamos ter estrutura, valorização, vamos aumentar, inclusive, o aumento para que esse funcionário ele possa se alimentar, porque hoje o valor que ele recebe não dá nem para se alimentar de forma adequada. Nós vamos valorizar todos os nossos servidores, vamos capacitá-los para que eles atendam a população com bastante qualidade. E vamos também fazer os reajustes no plano de carreira para que o funcionário seja valorizado de forma efetiva e que a população receba o atendimento com muita qualidade. Eu fico triste em saber que o vice-prefeito Teco, o candidato a prefeito Teco, escolheu como vice-prefeito o vereador Tiaguinho. E ele e a sua irmã Tininha, eles apresentaram, inclusive na Câmara Municipal, um projeto e votaram a favor, junto com alguns vereadores, aprovando aí o aumento de salário de 50% para os vereadores, para os seus próprios salários. Agora, eu gostaria aqui, de perguntar se o servidor teve esse aumento. Não teve. Infelizmente, o servidor teve apenas ali um reajuste de inflação, não teve aumento, e nós vamos trabalhar para que o servidor tenha aumento e não para que aconteça projetos como esse, projetos imorais de vice-prefeito aí, que está na chapa, inclusive, do candidato a prefeito Teco, aumentando o salário de vereador e, inclusive, aumentando o IPTU da população, o ITBI da população. Então, a gente precisa valorizar o servidor, em vez de sempre onerar o nosso povo, que vem sendo onerado com a Zona Azul, vem sendo onerado com o ITBI e também com o aumento do IPTU, que hoje é um dos mais caros da região. Obrigado. Aline, faz mais uma pergunta. Claro. Bom, Camila, sabemos que Itapevi tem aproximadamente 232 mil habitantes, né? Lembrando que hoje o tema emprego e renda é um tema muito abordado em todas as cidades, em todos os lugares, no estado de São Paulo, enfim. E sabemos que Itapevi é um polo industrial, né? Onde vem bastante empresas, assim como Cajamar também as outras cidades que estão, se elevando aí. E Osasco virou um polo comercial e muitas empresas aí. Então, eu queria saber quais seriam as próximas condutas que vocês vão adequar dentro do seu plano de governo para ajudar a população que mais necessita de vagas de emprego dentro da cidade de Itapevi, sabendo que tem várias empresas de grande nome, porte, e que pode estar ajudando, se vai ter alguma contrapartida do seu governo em relação que nem o prefeito Rogério Lins tem feito em Osasco, trazendo as empresas com contrapartida, se alguma coisa vai ser movimentada dentro do seu plano de governo em relação ao trabalho e renda. Como vereadora, eu já tenho trabalhado muito esse tema. Inclusive, fiz diversos feirões de emprego, trazendo vagas de emprego para a nossa população. E como prefeita, farei muito mais, com certeza. Nós temos hoje um grande polo industrial na nossa cidade e que não está 100% ocupado. Nós vamos, com certeza, levar um incentivo para essas empresas, novas empresas, trazendo novas empresas para a cidade e mais possibilidades de emprego. Nós vamos trabalhar bastante para que o nosso munícipe tenha essas oportunidades. Vamos capacitá-los, inclusive. Como eu falei, nós vamos ter as vagas de nível superior nas escolas do futuro. Nós temos a ETEC e agora a FATEC. E vamos trabalhar para que o nosso munícipe tenha formação para ocupar essas vagas. E além de ter a tarifa zero. A tarifa zero, ela com certeza proporcionará uma economia para esses empresários e esses empresários vão investir, vão contratar mais funcionários da nossa Itapevi pela economia. Então, isso será um grande incentivo. Então, nós com certeza teremos mais vagas de emprego e eu já estive falando, com vários empresários da nossa cidade, inclusive na última semana estive, com a dona Ângela, dona da Cacau Show, esposa do Alexandre, e nós conversamos muito sobre isso, em priorizar essas vagas de emprego para o nosso cidadão itapeviense, para o nosso povo. Então,
com certeza nós trabalharemos por mais vagas de emprego, pela capacitação, inclusive vamos trazer cursos profissionalizantes para o nosso povo, para que eles possam também ser empreendedores e gerar a sua própria renda. Cursos que foram descontinuados, nós vamos retomar. Manicure, cabeleireiro, eletricista, pedreiro, nós vamos ter cursos também de estética, curso de confeiteiro, padeiro, pizzaiolo e vamos voltar também com a padaria comunitária, que vai ajudar tanto a nossa população. Obrigado, candidato. Bom, eu vou fazer a última pergunta a respeito de habitação. Quais são os principais desafios e projetos em andamento e futuros para melhorar o acesso à habitação de qualidade na cidade de Itapevi, tendo em vista que Itapevi, como todas as outras cidades, não deixa de ter invasões, né? A pergunta é essa, candidata. Quais são os projetos atuais em andamento e futuros que serão encaminhados? Nós vamos trabalhar muito para que nós tenhamos uma moradia digna. O sonho de todo brasileiro é ter a sua casa própria. E nós vamos trabalhar por moradias dignas para o nosso povo. Eu tenho visitado e eu estou sempre nas comunidades. Ao longo do mandato de vereador, estou sempre nos bairros acompanhando a necessidade da população e posso citar aqui algumas comunidades, como a comunidade do Alabama, a comunidade do Ruth, a comunidade do Cruzeiro, a comunidade que fica em Amador Bueno, no Vitápolis, a Vilinha. Tem várias comunidades que precisam de uma moradia digna e nós vamos trabalhar pela população que precisa. Tem pessoas também que estão em áreas de risco. A gente precisa trabalhar para que essas pessoas tenham uma moradia digna. Eu tenho trabalhado muito e buscado recursos. Ao longo do mandato de vereadora, eu busquei muitos recursos para a nossa Itapevi. E como prefeita, eu estarei sempre no governo do estado e também em Brasília, buscando recursos para moradia popular, para que nós tenhamos na nossa cidade, além do aluguel social e também de um grande projeto que é ajudar e auxiliar a nossa população com a entrada para que eles possam comprar a sua casa própria. Então tem projetos importantes nesse sentido também para ajudar a população com a entrada da casa própria, né? Eu, como candidata, estou sempre aí nas comunidades, nos bairros, né? E fico triste em saber, quando visito essas comunidades, eles me relatam que o outro candidato, atual vice-prefeito da nossa cidade, nunca esteve nesses locais, ouvindo a população, ouvindo as necessidades do povo da nossa cidade, vendo o que a nossa cidade realmente precisa. Lá nós temos situações insalubres, desumanas, pessoas que estão sem esgoto, sem uma água encanada, sem energia, crianças que pisam ali no esgoto, situações que me fazem até chorar. Eu estive recentemente em diversas comunidades e saí de lá com o coração apertado. Em ver as crianças ali com o pé descalço, com situação totalmente desumanas. Nós vamos trabalhar pelas comunidades. Aliás, eu serei conhecida como a prefeita que trabalhou pelos bairros. O centro já melhorou bastante, mas nós vamos levar essa infraestrutura para o seu bairro, para os bairros da nossa Itapevi. É isso aí. Olha, muito obrigado, candidato, por ter participado aqui com a gente. Uma mega estrutura, muita gente trabalhando por detrás das câmeras, jornalista, muito empenho, né, muita dedicação para que isso acontecesse. E chegamos nos momentos finais. Eu gostaria que a candidata se despedisse, mas também já falasse sobre um tema na sua despedida. Vamos até te dar um minuto a mais para isso. Aproveitar e falar sobre empreendedorismo e economia na sua despedida. São 3 minutos para despedir. Vamos deixar 4 minutos, aí você já aproveita e fala sobre isso também, por favor. Nós vamos trabalhar muito para o empreendedorismo na nossa cidade, a geração de renda. Como eu falei, nós vamos ter cursos de capacitação para que as pessoas possam gerar a sua própria renda. O empreendedorismo está no nosso plano de governo e, com certeza, uma cidade cresce muito com pessoas empreendedoras, mulheres, homens empreendedores. Nós vamos incentivar bastante para que as mulheres possam empreender, para que os homens da nossa cidade possam empreender. Eu gostaria de fazer aqui as considerações finais e gostaria de deixar uma coisa muito clara. Quando eu falo do outro candidato, não é nada pessoal. Não leve isso como um ataque, uma afronta direta de forma pessoal. Eu não estou aqui para julgar ninguém e muito menos para julgar o outro candidato. O que ele faz da vida dele, a forma que ele procede, isso é um problema dele. É ele que vai prestar contas, né, da vida pessoal dele com Deus. Mas eu
como serva, como munícipe de Itapevi, eu não posso me calar e deixar que você fique enganado. Eu preciso abrir os seus olhos. E quando eu faço isso, não é sobre a pessoa, é sobre as nossas crianças, é sobre a educação, é sobre a saúde, é sobre aquela tenda que está instalada lá, é sobre a merenda das nossas crianças, é sobre a corrupção. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Nós não podemos nos deixar ser enganados. De um lado, você tem um candidato que foi investigado por corrupção, que não tem um histórico bom, que tem um histórico ruim, um candidato que não tem projeto, um candidato que está sempre à sombra do trabalho dos outros, que já esteve com a Ruth lá atrás e abandonou, já esteve com o Caramês, abandonou, já esteve com a Dalvani, abandonou e agora está com o Igor. Eu tenho fé que com a ajuda de Deus e com a ajuda de vocês, eu seria a próxima prefeita dessa cidade. Mas se acontecesse a tragédia dele ser o prefeito, eu não tenho dúvida que o Igor seria o próximo a ser abandonado, porque ele não tem compromisso, ele não tem caráter, ele não teve o compromisso de estar aqui defendendo as suas propostas e os seus projetos para falar para vocês. A gente percebe que é uma pessoa que está à sombra do trabalho do outro. E eu preciso abrir os seus olhos, eu preciso trazer luz para que você enxergue os perfis dos candidatos. E eu preciso, nesse momento, desmascará-lo. Não é sobre ele, é sobre as pessoas, é sobre a nossa cidade. E eu tenho essa responsabilidade como candidata de trazer para você a verdade, né? Em diversos momentos, o que me preocupa, como disse Martin Luther King, não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Nós não podemos nos calar. A gente está falando sobre a nossa nação, que elegerá aí os próximos prefeitos, vereadores. Nós estamos falando sobre o futuro de uma cidade. Nós estamos falando sobre as comunidades, nós estamos falando sobre o seu bairro, nós estamos falando sobre as nossas crianças. E é por isso que eu não posso me calar. E eu preciso trazer essas verdades para que você possa avaliar. Então, de um lado, se você acha que a saúde está bom, que tem que continuar a saúde como está, tá aí o outro candidato. Se você acha que tem creche para as crianças, tá aí o outro candidato. Agora, do lado de cá, tem uma candidata preparada. Tem uma serva de Deus que defende os valores da família, uma pessoa que vai trabalhar pela educação, uma educação de excelência, que vai trabalhar pela nossa saúde, para que você não fique anos esperando por atendimento. Nós vamos ter saúde de qualidade, o Poupa Tempo da Saúde, farmácia 24 horas. Nós vamos ter o projeto da tarifa zero, para que você não precise pagar mais a passagem e economize para levar um pão, o leite, a fruta para sua casa, para sua criança. Nós vamos ter projetos para a pessoa com deficiência, para os idosos, para os jovens. E é por isso que eu digo, nós temos o melhor plano de governo para nossa Itapevi. É 40 para a prefeita. Vem com a gente, eu estou preparada para governar a nossa cidade e fazer o melhor e servir a nossa população. Obrigado, beijo candidata. No coração de vocês e obrigada pela oportunidade. Você que está em casa. E olha, se você está vendo as nossas imperfeições aqui, um cenário lindo, maravilhoso, é porque a câmera é dos caras do Sala 22, áudio e vídeo. Segue eles nas redes sociais. Obrigado, Jornal Digital Oeste. Obrigado, podcast da Fechou. Obrigado aí também a Francis no Alerta Itapevi. E junto com a gente aí do Carapicuíba TV. Muito obrigado, candidata, mais uma vez. Obrigado você pela sua audiência e até o próximo debate.